Vamos falar agora com o vereador Beto Gadelha, do município de Goiânia, e a gente registrando aqui essa movimentação na Rua Direita. A gente gostaria de saber da opinião do vereador sobre essa movimentação, como é que você tem visto esse protesto aqui em Goiânia, um dia de protesto a nível nacional e aqui em Goiânia também acontecendo. Olha, hoje é um dia histórico, né, no nosso país. Hoje faz exatamente 30 anos, né? 15 de março de 85, né, do Colégio Eleitoral. Quando se pleiteava, né, a nação inteira pelo movimento, né, das 30 já, e que culminou com a escolha, né, de Tancredo Neves presidente, que acabou falecendo e assumiu o país, o seu vice Sarney. Então, por coincidência, o Brasil inteiro hoje fez um protesto em nível nacional, né, em quase todas as capitais do país, exatamente expressando, né, a insatisfação do brasileiro, que já não aguenta mais o nível de corrupção que esse país alcançou. Nunca antes na história deste Brasil se viu tanta corrupção, né? A mais recente havia sido a questão dos mensaleiros, né? Depois os sanguessugas, né? E agora culmina com a maior corrupção que a história do mundo já viu, que é o assalto, entendeu, aos cofres do país através da grande empresa brasileira de tanto orgulho para o Brasil, que é a Petrobras, e que tem sido alvo, né, de uma revolta muito grande por parte de todos nós brasileiros que gostamos desse país e que gostaríamos que houvesse realmente uma posição que hoje o Brasil assume, repudiando todo o mar de lama que toma conta da nação. Aqui em Goiânia não é diferente. Em boa hora o companheiro Iberlúcio, né, tomou a iniciativa e foi hoje, por volta do meio-dia, em minha residência, me convidar para aqui estar presente nesse ato de manifestação, né, que acompanha exatamente tudo que o país vivenciou no dia de hoje. E aí, isso aí é o simbolismo, né, da revolta do nosso povo. Precisava realmente que acontecesse um ato como este. É evidente que o prefeito Fred da Lua não vai estar preocupado com isso aqui. Nesse momento, com certeza, ele já é conhecedor do que está acontecendo aqui em frente ao prédio Paço Municipal das Heroínas de Itajupapo, um nome pomposo que foi dado, inclusive, pelo seu saudoso tio Arlan Gadelha, que aqui esteve também à frente do Destino Goiano, entendeu? A partir de janeiro de 83, quando eleito prefeito no pleito de 82, e esta casa se encontrava fechada, a exemplo do que está acontecendo hoje. E o tio dele, que mostrou que era goianense, que tinha amor por esta terra, inclusive, né, das tradições da família Gadelha de fazer política nesta cidade há 70 anos, ele demonstrou exatamente o amor que ele tinha a Goiânia, já que ele morreu, quando restaurou esse prédio e o denominou de Heroínas de Itajupapo, Paço Heroínas de Itajupapo, em homenagem aos nossos irmãos de Itajupapo, né, os heróis, né, que expulsaram os holandeses. Mas o Fred, ele não tem, né, nenhum sentimento, né, de goianense, porque está aprovado. Um prefeito que se elegeu, né, com uma votação expressiva, né, que mereceu a confiança de 57% do eleitorado de Goiânia no pleito de 2012, e tem demonstrado que não tem a menor aptidão para administrar Goiânia. Isso aqui é apenas um detalhe, né, do desgoverno de Fred. Na verdade, Goiânia está perplexa, né? Não acredita no prefeito, né? Tem só se limitado a mentir desde que assumiu os destinos de Goiânia. Eu tenho sido, né, um crítico voraz, né, um crítico feroz. Goiânia sabe disso, quem vai à Câmara, quem já ouviu de forma eventual as minhas posições através de alguma emissora de rádio, sabe o que eu estou dizendo. A gente não acompanha Fred desde o início do seu mandato, porque a gente já previa que com as pessoas que ele se fez acompanhar desde o início do seu mandato, antes de assumir, eu já previa que o governo dele seria um fiasco. E foi.
E está aí, né, Goiânia acompanhando, entendeu? De forma desolada, né, triste, porque a história se repete, inclusive acompanhando o desgoverno do prefeito que deixou a cidade e que entregou para ele. Então, a gente só tem, entendeu, que parabenizar, né, a ideia do vereador não, do amigo Iberlúcio, né, quando teve a iniciativa de fazer esse movimento protestando, né, para que Goiânia, aqui na rua principal, a avenida principal, aqui na boate da Rua Direita, porque isso aqui é a boate da Rua Direita, porque isso não é a rua, não é a avenida mais importante de Goiânia, entendeu? É aqui uma verdadeira boate, escura, né, desde o início do governo desse rapaz. Então, a gente tem que estar solidário. E vamos muito mais. Agora nós vamos começar efetivamente a colocar para conhecimento da população, né, os desvios, os descasos do governo de Fred através, entendeu, do mau uso na aplicação dos recursos do nosso povo. A gente conversou agora há pouco com o Iberlúcio, ele falava em improbidade administrativa por conta do abandono dos prédios públicos. O senhor, enquanto vereador, vê dessa forma também? É possível que o senhor entre com uma representação em relação à improbidade administrativa, em relação ao abandono dos prédios? Que é improbidade administrativa? Claro que é, sim. Isso se enquadra, né, no princípio da improbidade administrativa, porque o gestor que não se dá conta, né, da sua responsabilidade em manter, né, o patrimônio do seu município, ele está incorrendo sim, né, em ato de improbidade administrativa, e cabe sim. Quem quiser colocar uma ação popular, né, uma representação na justiça contra os descasos de Fred, não apenas nessa questão aqui, né, do prédio da prefeitura, porque está assim em todo canto, né? Se você considerar que os postos de saúde da família tem aí 8 postos desativados, com outras casas alugadas, causando inclusive prejuízo ao erário. Né? Também é improbidade administrativa. Aliás, ele está incorrendo em várias improbidade administrativa, entendeu? A começar daqui, desse descaso, porque enquanto ele não dá provimento, né, a manutenção do prédio público, que é aqui o Paço das Areias do Papo, a sede do governo municipal, fica aí pagando, né, um valor absurdo numa casa que em condições normais ele pagaria R$3.000 no máximo se fosse para ele morar. No entanto, como é pago com o dinheiro nosso, ele paga R$9.000. Beto, em relação à utilização desse prédio como um centro cultural, foi até tema já de audiência pública, o senhor teve presente alguns meses atrás. Existe essa defesa por parte do prefeito de se transformar o Paço das Areias do Papo em um prédio para a cultura. Como é que o senhor vê isso? Isso é balela, isso é falácia do prefeito. Essa história a gente já ouve desde o ano passado, Felipe. Goiânia já está ficando, entendeu? Sem confiar no que Fred diz, com muita razão. Porque tudo que ele diz é que ele foi para Brasília, é que ele está preocupado, né, em colocar o município em condições de andar com as próprias pernas, colocando tudo, entendeu? Na herança maldita que foi deixada pelo prefeito que saiu. E com esse jogo nós vamos já com 2 anos, 2 meses e 15 dias do desgoverno de Fred, tá certo? Já passou dos limites. O pior não é nada, é que quando ele coloca, né, toda a responsabilidade, entendeu? E é verdade, né, o que essa cidade vivenciou e continua, né, sofrendo as mazelas deixadas da miserável da herança que o ex-prefeito deixou, é verdade. Só que até hoje eu tenho dito isso sistematicamente, todas as sessões da Câmara você tem acompanhado de forma eventual, como também Marco Vinícius, a imprensa quando ali comparece, né, tem visto o nosso posicionamento dizendo, né, que o município está entregue à própria sorte, né, que Goiânia está andando para trás, está crescendo para baixo, feito rabo de cavalo. Quando a sua receita aumenta, os investimentos desaparecem. Por quê? Porque é desvio de recursos, minha gente, que a gente fala toda semana aí, vocês sabem disso. É desvio de recursos, entendeu? Com superfaturamento no transporte do ensino fundamental, eu já disse e provo. É desvio de recursos, né, na alocação de veículos, com 80 carros locados nesta cidade, com preço também superfaturado, além do dobro da necessidade do nosso município. É um lixo que se superfatura em R$300 mil por mês. A imprensa precisa sim. Eu disse quinta-feira e o amigo viu lá, e também Marco Vinícius na sessão de quinta-feira, 1h20 da tarde, quando estava se encerrando aquela sessão, eu dizia, olha aqui, minha gente, a imprensa precisa dar, né, um destaque em relação à gravidade
do assalto nos recursos de Goiânia. Porque esta cidade está repetindo o que ocorreu desde 2 de junho de 2006, que essa cidade perde, que teria que investir em benefício da população e também no município, por conta da falta de seriedade na aplicação do recurso. Então, cabe sim. Infelizmente, a justiça é muito morosa, o Tribunal de Contas, entendeu? Anda também meio capenga, meio devagar e não bota os olhos. E só vão ver essas coisas depois que a vaca já foi para o brejo, onde a cidade já perdeu. Isso é fato público e notório. Então, a gente repete que, infelizmente, a nossa cidade está numa situação que a gente que tanto acreditava que ia botar um prefeito que iria corrigir as mazelas que foram praticadas no governo de 6 anos e 7 meses do ex-prefeito, que felizmente foi varrido desta cidade, e espero que nunca mais retorne. Assim o povo de Goiânia tem que aceitar, com relação ao que infelizmente o Fred dá sequência a um governo, entendeu, no mesmo nível, do mesmo modo, dos mesmos moldes que ele pegou. A prova maior, sabe qual é? Para finalizar, se for o caso, é exatamente quem está à frente, né, responsável pela questão das licitações. Quem é, minha gente? Vocês sabem quem é. É o mesmo que passou 6 anos, 7 meses no governo passado. E que todo mundo reclamava. E que hoje é o figurão, né, que comanda o coração de qualquer governo, que é o setor de licitação. Então a gente tem que estar aqui presente sim. Não vai adiantar nada não, esse Fred é insensível, não vai adiantar nada. Transformar isso aqui, né, em Casa da Cultura, você já viu esse filme? Eu vi lá no Cine Paulistano ano passado, que em dezembro isso aqui já estaria, né, em franca execução do projeto, né, que estava se elaborando o projeto arquitetônico com o dinheiro do BNDES, né, com a participação da Fundarp e outros órgãos de importância, né, do governo estadual e federal, com a parceria do município. Só balela. É só, entendeu, uma satisfação para ir levando na barriga. E isso o povo vai, entendeu, no engodo e vai ver passar 10 anos. Se fosse o caso, isso não acontece. Isso aqui não vai acontecer, né, de transformar em casa de cultura de nada. É casa de fantasia, de mentira e de ilusão. Tá certo.